Meus amigos, o retorno de uma das séries mais amadas do Golim Sports, o Guia para o Torcedor Iniciante. E agora, nova temporada, novos times bombando e vamos começar com eles. Cincinnati Bengals. Para começar já, falar dos meus amigos da Fanática Sport Nation que fazem estampas originais de assuntos de futebol americano, NFL e tudo mais, você pode ver o link na descrição. E ainda, além do preço ser bom, tem cupom de desconto Golim Sports. Então, se você é fã dos Bengals ou de qualquer time da liga, vai lá que você vai gostar muito, tá bom? Depois da vinheta, o que mais se aproxima aqui de um mini documentário que fazemos, que é o Guia para o Torcedor Iniciante, que a gente conta a história de um time da NFL. Já temos uma série de vídeos desse aqui, com vários times. E para os times com mais de 4 ou mais Super Bowls, temos a série do Super Bowl dos grandes times, que conta a história deles através dos seus Super Bowls, tá bom? Depois da vinheta, vamos lá, vai! Go, baby! You're great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Vamos para a história desse time que já teve momentos bons, momentos ruins, mas que o mais importante que é hoje é que as coisas estão melhores. Mas vamos lá, porque é muito legal entender a história do time para ver como ele chegou até aqui e ver jogadores históricos e tudo mais. Então, o nome Cincinnati Bengals, ele já vinha de antes, quando um time foi criado lá na década de 30, em 37, para ser o Cincinnati Bengals. Resolveram homenagear os Tigres de Bengala e tudo mais, e aí pegaram esse nome no novo time que foi criado depois. Mas algumas coisas importantes. Esse Cincinnati Bengals de 37 durou 2 anos e acabou. E a única relação dele com o Cincinnati Bengals de hoje tá no nome. Só, mais nada. Os de hoje foram criados em 1967 por um lendário... Cara, se você pegar assim, quais são as principais pessoas da história da NFL? Esse cara vai estar entre eles, que é Paul Brown. Paul Brown foi um lendário técnico da equipe de Cleveland, o Cleveland Browns, mesmo quando os Browns ainda não estavam na NFL, quando eles estavam na AAFC, depois quando eles foram para a NFL, e depois o Paul Brown, ele foi técnico quando eles estavam na AAFC, quando eles chegaram na NFL por um tempo, e foi um baita técnico. Tinha suas tretas com a equipe? Tinha suas tretas. Ele era muito duro e tudo mais. Coisas que falam de Bill Belichick hoje em dia, por exemplo, tinha bastante. Mas até um pouco mais, assim. Tinha muito jogador que reclamava muito do cara e tal. E ele saiu dos Browns, o Paul Brown, em 1963. E ele sempre teve vontade de criar uma nova franquia em Cincinnati. Ele tentou até comprar times estabelecidos, até os Eagles ele tentou. Mas ele resolveu criar uma nova franquia, recebeu a aprovação para criar em 1965. Em 66, começaram a construir um novo estádio em Cincinnati, porque apesar do mercado ser interessante em Cincinnati, não tinha um lugar para esses times jogarem. E aí, juntou com o time de beisebol que queria jogar, também construíram um novo estádio, que é o Riverfront Stadium, que só foi, de fato, jogar... Eles só puderam jogar nesse estádio mesmo lá em 70, já vamos chegar lá. Em 1967, os Bengals foram criados, colocados na AFL, American Football League, não na NFL. Pô, Golim, mas a ideia do cara não era ter um time da NFL? Pois é, ele também tinha essa treta. Ele também não queria muito jogar na AFL, ele mesmo falava que era uma liga inferior. Mas desde 67, a NFL e a AFL já estavam com planos de se juntar, e isso aconteceu de fato em 1970, mas desde 67 o campeão da AFL e o campeão da NFL se enfrentavam num joguinho que ficou conhecido como Super Bowl. E aí o Paul Brown aceitou fazer parte de um time da AFL que seria incorporado à NFL no futuro. Na hora de criar os Bengals, o Paul Brown pegou o mesmo laranja daquele time que ele era técnico, os Browns, mas ao invés de colocar um marrom e tudo mais, ele colocou o preto. Então o time ficou aquele laranja dos Browns e o preto. E aí, o que aconteceu? Os Saints entraram na NFL em 1967. E aí ficou número par, mas a EFL tava número ímpar. Quando juntasse ia ficar ímpar e eles falaram, pô, EFL, põe um time aí. Isso também ajudou na criação dos Bengals também. E o interessante é que com a EFL ganhando Super Bowls 3 e 4 e se mostrando ser muito forte, a própria NFL começou a cogitar de misturar as equipes da antiga EFL com a NFL nas divisões e tudo mais. Então, apesar da maioria dos times da conferência AFC serem da antiga EFL e da NFC serem da NFL, tinha essa mistura. Por exemplo, na antiga AFC Central, que era a divisão que tinha, por exemplo, Cincinnati Bengals e Cleveland Browns.
A rivalidade já era grande pela proximidade, né? Os dois times de Ohio, mas aí ficou ainda maior pelos dois times estarem na mesma divisão. E aí, as primeiras 2 temporadas dos Bengals foram bem ruins, mas com alguns brilhos. No ano seguinte, 1969, mesmo tendo um desempenho de 4 vitórias, 9 derrotas e 1 empate, o Paul Brown foi técnico do ano e o novo quarterback, o Greg Cook, foi calouro ofensivo do ano. Então, 2 vezes seguidas, calouros do ano, nos 2 anos de criação da equipe. 1970, o time já foi para os playoffs a primeira vez. Quem acompanha essa série aqui sabe o quanto é difícil os times realmente ficarem bons, cara, e os Bengals melhoraram bem rápido. Paul Brown ganhou de novo o técnico do ano, mas não passaram do divisional contra os fortes Baltimore Colts. Aí veio a década de 70, e a década de 70 foi cheia de altos e baixos. Eles foram para os playoffs em 70, 73 e 75, não passaram da primeira fase em nenhuma dessas épocas. E é bizarro como é cíclica a NFL. A gente vai ver os anos de 2000, 2010, e essas coisas também aconteceram. Já vou chegar lá. O Paul Brown deixou de ser técnico em 1975, mas assumiu como dono e presidente da equipe. E alguns jogadores históricos já marcaram essa década de 70 pelo Cincinnati Bengals, sendo o principal, e que tá na capa desse vídeo, o longevo quarterback Ken Anderson. Ele foi um Cincinnati Bengal de 1971 até 86, 16 temporadas, o maior número até hoje para um jogador dos Bengals. É claro que Joe Burrow sonha em bater essa marca também, mas vai saber, 16 anos é muita coisa, cara. A gente vai falar mais dele na década de 80, a gente ainda tá na década de 70 aqui. Mas um jogador importante da década de 70, o wide receiver Isaac Curtis, 4 vezes Pro Bowl, e até hoje tem um recorde bem específico da franquia, que durante toda a sua carreira nos Bengals ele teve uma média de 17 jardas por recepção. Impressionante, e muito disso graças ao Ken Anderson. E um cara também que é o cornerback Lemar Parrish, que além de ser um excelente defensive back, ele era um excelente retornador, 8 vezes Pro Bowl, e ele foi protagonista em um jogaço em 1972 que os Bengals venceram o Houston Oilers por 61-17, em que ele teve 3 interceptações, tendo 2 delas retornadas para touchdown. Lemar Parrish, esse cara era absurdo. E apesar de não ir muito longe nos playoffs, esses Bengals eram um bom time. Em 1975 fizeram uma temporada 11-3. O Ken Anderson foi líder em jardas passadas na NFL e só ficaram atrás dos Steelers na NFL inteira em desempenho de vitórias e derrotas. E aí chegou a década de 80, e a década de 80 foi bem melhor. Foram 2 Super Bowls que os Bengals participaram na década de 80, perdendo os 2, e por causa disso muitos chamam de um desperdício, porque foi uma década boa, mas a questão é que 70 e 80 talvez sejam a maior era de ouro da NFL, em que times eram muito, muito fortes e que era difícil tirar o protagonismo de alguns deles. 70, os Cowboys e os Steelers, e 80, 49ers. É basicamente o time que dominou essa década, né? E Bom, aí é spoiler, eu já vou chegar nisso. Os 2 técnicos da época foram o Forrest Gregg, que durou até metade, e aí o Sam Wyke, talvez, ambos com boas temporadas. O Garetão pôs o nome aí pra vocês lerem. 1981, os Bengals até então usavam um uniforme preto com branco, laranja com preto e acabou. A partir de 81, eles remodelaram o design e colocaram faixas de tigre de bengala, pô, que é a maior identidade do Cincinnati Bengals. Isso começou em 81. E que temporada foi a de 1981? A melhor temporada do time até aqui. Fizeram um desempenho de 12-4, vencendo a divisão. O Ken Anderson foi MVP, jogador ofensivo do ano e Comeback Player of the Year, depois de voltar de lesão, uma temporada absurda. Foram para os playoffs, venceram os Bills na rodada divisional, venceram os Chargers na final de conferência em um dos jogos mais frios da história da liga. Em termos de sensação térmica, o mais frio da história. Eles chamam de Freezer Bowl, que junto com o Ice Bowl lá em Lambeau Field, são os jogos mais frios da história, e a sensação era de menos 49 graus Celsius, porque tava muito, muito vento. E os caras dos Bengals ainda jogaram sem manga pra intimidar a galera dos Chargers, e funcionou, porque eles ganharam e foram pro Super Bowl, onde pegaram um time chamado 49ers de um cara chamado Joe Montana. E aí era difícil, e eles perderam o Super Bowl 16. Aí veio a temporada seguinte de 82, marcada por greve. Os Bengals foram bem mesmo assim, foram para os playoffs, perderam na primeira rodada de novo. Aí veio anos ruins, anos médios, o Greg foi demitido e o Sam Wyke assumiu, mas também teve um começo lento.
Aí veio 88, que aí foi uma boa temporada, uma temporada 12-4. O novo QB, depois da saída do Ken Anderson em 86, que era o Boomer Esiason, que depois virou comentarista e tudo mais, foi MVP, então mais um bom quarterback. E eles ganharam do Seahawks no divisional, lembrando que na época os Seahawks ainda faziam parte da AFC. Ganharam dos Bills na final de conferência e foram pro Super Bowl mais uma vez. Só que quem tava lá mais uma vez? Os 49ers de Joe Montana. Só que não só de Joe Montana, de Jerry Rice também. E os 49ers ganharam esse Super Bowl mais uma vez, mais uma derrota para os Bengals, que Jerry Rice foi MVP, inclusive, no Super Bowl 23. E aí, por anos, nada mais aconteceu. Só destacar alguns jogadores importantes dessa época aí, 80 e 90. Defensive end Eddie Edwards, que chegou a fazer o recorde de 5 sacks em uma partida, jogadoraço dos Bengals. Wide receiver Eddie Brown, que por anos deteve os maiores recordes de recebedor, mas por anos mesmo. O kicker Jim Breach, que era basicamente automático, o cara não errava nada, inclusive na carreira inteira ele nunca errou um chute em prorrogação. O que é bem o que você quer de um kicker, né? O tackle Anthony Munhoz. É difícil falar sobre o Anthony Munhoz porque ele é basicamente um dos melhores jogadores de linha ofensiva da história da NFL. 11 Pro Bowls seguidos e o primeiro jogador a entrar pro Hall da Fama que jogou a carreira inteira nos Bengals e um baita jogador. E mais um famoso da galera que assiste a NFL hoje, que é o Chris Collinsworth, que era wide receiver dos Bengals e que foi 3 vezes Pro Bowler, um excelente wide receiver e que hoje é comentarista do Sunday Night Football. Década de 90, que eu falei pra vocês, né? Foi uma tristeza e literalmente, desde o começo, o Paul Brown, lendário criador da franquia e dono, morreu em 1991 e o seu filho Mike Brown assumiu a franquia como dono, o que ele é até hoje. Os Bengals entrariam em uma seca de playoffs que iria até 2005, mudando técnico pra caramba, tendo só uma temporada positiva, que foi em 90, nesse começo, e que foi uma temporada em que eles chegaram aos playoffs, mas perderam no divisional. Pelo menos eles jogaram 2 partidas dessa vez. Mas, cara, de 90 até 2005, nada! O que dá pra falar aqui é de alguns jogadores bons como Lee Johnson, que é um punter excelente, um dos melhores punters da história, que jogou por 11 anos nos Bengals, e uma dupla de wide receivers, que era o Carl Pickens e o Darnay Scott, muito bons, que juntos com o quarterback da época, que era o Jeff Blake, era um trio interessante, mas nunca ia muito longe. Pra ser sincero, não tinha nada muito positivo na década de 90 e nem nos anos 2000. Só em 2005 eles voltaram aí pros playoffs. Mas antes de 2005, em 2003, Marvin Lewis assumiu. E esse foi um técnico muito longevo. Pra você ter uma ideia, depois dele foi o Zac Taylor, que a gente vai falar já já. Ele assumiu, ele ficaria até em 2018. E sinceramente, nenhuma temporada maravilhosa pra gente falar aqui de toda a carreira do Marvin Lewis. Foi interessante porque eles ganharam a divisão em 2005, 2009, 2013 e 2015, o que já são feitos interessantes porque ganhar a divisão é muito importante na NFL, mas nunca passaram do wild card em nenhuma dessas temporadas, cara. Inclusive eu já vou falar de uma seca bizarra, mas antes, não é porque não foi muito bom toda essa fase do Marvin Lewis de 2005 até 2018 que não teve alguns jogadores muito importantes. Por exemplo, o quarterback, primeiro da década de 2000, né? O quarterback Carson Palmer quebrou vários recordes e ficou até 2010, depois ele foi pros Raiders, depois ele foi pros Cardinals. Um baita de um jogador. O Chad Johnson, wide receiver que talvez por esse nome vocês não conheçam, mas 8-5 é o nome que ele ficou mais famoso, o camisa 85 dos Bengals, que inclusive proibiram ele de ter esse apelido, 8-5. E aí o que ele fez? Pôs no nome da camisa, 8-5. Que é uma coisa que não pode na NFL, mas ele fez isso. Vários recordes dos Bengals e da NFL em termos de recepção e jardas recebidas, o Chad Johnson é sensacional. Outro Johnson, running back Rudy Johnson, quebrou vários recordes de jardas corridas na franquia em 2004 e 2005, e mais um, esse eu tenho um carinho especial, que é o running back Corey Dillon, que foi muito bem nos Bengals, mas só nos Patriots ele ganhou um Super Bowl logo depois que ele saiu, e quebrou um monte de recorde, o cara é sensacional. 2006, o jogo de Wild Card em 2006 foi no Paul Brown Stadium, que foi um novo estádio dos Bengals que foi criado em 2000 e foi o primeiro jogo de playoff em casa, que foi em 2006, contra os rivais Steelers, e como eu falei, nenhum jogo de Wild Card os Bengals ganharam nesses anos todos aí, e os Steelers ganharam, em um jogo cheio de lesões, na verdade. Aí, olha que doideira, os Bengals foram pros playoffs em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e perderam no Wild Card nos 5 anos, cara. É doideira, é doideira.
Jogador mais importante dessa época, sem dúvida nenhuma, é o quarterback Andy Dalton. Ele ficou nos Bengals de 2011 a 2019. A década de 2010 é Andy Dalton nos Bengals, não tem dúvida, né? E desde então, com problemas para se manter titular. Hoje ele faz parte do Saints e tá difícil a situação. E ele realmente foi trocado porque precisava, cara. Era um cara que nunca... Era muito interessante, um bom jogador, mas nunca chegava lá. Ele bateu recordes importantes nos Bengals, inclusive. E aí, mais um destaque desses anos é o A.J. Green, wide receiver que era importantíssimo, o melhor jogador da franquia por muitos anos e que hoje tá nos Cardinals e é um bom jogador. E aí, finalmente, começou a fase Zac Taylor. Uma nova fase em 2019 que continua até hoje e que é finalmente um momento bom para os Bengals. Então, quando começou péssimo. Começou fazendo 0-11, o pior desempenho da história da franquia Cincinnati Bengals, terminando a temporada 2-14, mas era o primeiro ano, vamos ver o que dá. A questão é que o Zac Taylor veio nessa onda de técnicos jovens amigos do Sean McVay, que é o técnico dos Rams até hoje, né? E todo mundo que tomou um café com o Sean McVay foi contratado. E muitos deram certo, muitos não deram. O Zac Taylor começou indo muito mal. Mas e aí? Esse desempenho horroroso de 2-14 garantiu a primeira escolha geral para os Bengals em 2020, e eles pegaram um quarterback bem interessante de LSU, Joe Burrow, de Ohio. Eu adoro essas histórias, né? O cara é de lá e tudo mais. Na verdade, pra ser sincero aqui, ele nasceu em Iowa, mas aí ele fez high school em Ohio, depois ele jogou em Ohio State e depois foi pra LSU, onde teve aquela temporada absurda em 2019 e ele foi selecionado primeira escolha geral. E aí, meus amigos, é simples assim. Joe Burrow, cara. Joe Burrow, o cara é sensacional. Só que em 2020 ele machucou. Então, os Bengals tiveram 4-11-1, um empate e problemas. Só que tava todo mundo tipo assim, não, espera, o cara pode mandar bem ainda. E aí voltou em 2021. E 2021, que é a última temporada que rolou agora, foi absurdo. Então, os Bengals tiveram 10-7, que não é o melhor desempenho da história, mas garantiu o primeiro lugar na divisão. O Ja'Marr Chase, recém-draftado wide receiver, que era parceiro do Joe Burrow e que o Joe Burrow pessoalmente pediu o cara, ele ganhou o calor ofensivo do ano. Nem precisamos falar o quanto o Ja'Marr Chase é absurdo. O Joe Burrow ganhou o Comeback Player of the Year, jogador que volta de lesão e manda muito bem. E em uma liga tão competitiva como tá a NFL hoje, e uma AFC tão competitiva, os Bengals ganharam dos Raiders no Wild Card, matando não só a seca de playoffs, mas aquele negócio de Wild Card todo. Ganharam dos Titans no Divisional, foram pra final de conferência contra os Chiefs e ganharam dos Chiefs na final de conferência, e foram pro Super Bowl 56 contra os Rams. E apesar do jogaço, perderam por 23-20. Mas, apesar da história dos Bengals ter 3 Super Bowls perdidos, o futuro sorri para a franquia. Quando a gente vê o quarterback Joe Burrow excelente, que hoje é um dos principais líderes nas casas de apostas para MVP, junto com outros, é claro. Quando você vê o running back Joe Mixon excelente, o grupo de recebedores que talvez seja o melhor da NFL com Ja'Marr Chase, T. Higgins e Tyler Boyd, quando você vê uma linha ofensiva que era um problema, mas recebeu um baita upgrade que pode ser muito forte, quando você vê uma defesa que foi reforçada no draft e que ainda assim tem excelentes nomes que melhoraram jogo a jogo na temporada passada, você vê o front seven. Trey Hendrickson, que veio lá do Saints, que é um baita jogador, além de Sam Hubbard, DJ Reader, BJ Hill, o Logan Wilson, Jermaine Pratt, esse front seven aí. Aí você vê a secundária, que tem Chidobe Awuzie, o Mike Hilton, Eli Apple, Jesse Bates, e agora o Daxton Hill, trazido no draft, que também é interessante. Você quer falar até de special teams? Os caras têm um kicker maravilhoso, que é o Evan McPherson. Então, cara, esse é um time muito interessante, que pra mim tá lá na primeira prateleira dos times da AFC, junto com muitos outros, junto com Bills, junto com Ravens, na minha opinião, junto com Chiefs, mas esse é um timaço que eu tô muito curioso pra ver em 2022. Como sempre, esse vídeo pode estar sendo visto muito lá na frente, mas a gente sempre faz expectativas pro ano e tudo mais. Então, hoje o coordenador ofensivo é o Brian Callahan, o coordenador defensivo é o Lou Anarumo, que é a mesma equipe do Super Bowl, e são caras sensacionais. Então, o futuro sorri para a franquia de Ohio. Você é torcedor dos Bengals? Comenta aí embaixo o que vocês acharam da história da franquia. Deixa o gostei, se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Fui!